Olá, alunos! Tudo bem? Como vocês estão? Mais uma semana se iniciando e a gente com a atividade aí da semana 19, né? Vamos dar prosseguimento aos assuntos envolvendo os números inteiros. Espero que todos estejam bem, que seja uma semana abençoada, né? Para nós. A atividade na plataforma começa com essa frase: força, foco e fé. Fé para acreditar que é possível alcançar, força para lutar sem desistir ou duvidar, foco para realizar os sonhos ainda mais depressa do que se imagina ser capaz. Nós estamos vivendo essa fase, né? De focar mesmo. Alguns passos estão sendo dados, daqui a pouco estaremos juntos em nossa sala de aula e iremos estar compartilhando pessoalmente, né, os nossos conhecimentos, o que foi de experiência nesse período, mas um passo de cada vez, né, com muita responsabilidade e segurança. Hoje nós iremos tratar sobre este assunto, né, multiplicação de inteiros e revendo retas paralelas e concorrentes. A apostila, a atividade da plataforma começa abordando sobre IPVA, que é um imposto que é pago anualmente, né? E aí tem um diálogo entre as duas pessoas, e aí já pagou IPVA da moto? Aí a outra respondeu, né? Vou pagar parcelado, que é uma das formas, uma das condições, né? Que o governo dá para que seja pago esse tipo de imposto. E o que é IPVA? Como parcelar IPVA 2021? Então, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que é o que significa, né, a sigla IPVA, é um imposto estadual pago pelos proprietários de veículos com motor. Esse imposto destina-se ao financiamento dos serviços públicos como saúde, educação, segurança, transporte, entre outros. O IPVA normalmente pode ser pago à vista, com desconto ou em prestações. Então, esse imposto pode ser pago de duas formas, né? À vista, aí o governo dá um desconto, ou então em prestações, né? Divide o valor total. Ele fala sobre o parcelamento do IPVA, né? Se for em 3 de 60, fica 60 vezes 3, que dá 180. E se considerar cada parcela como uma dívida, também podemos escrever assim. Então, o menos 60 quer dizer que é a parcela da dívida, tá? Vezes mais 3, que no caso mais 3 é o número de parcelas. Então, você vai ter aí uma dívida, né? Você tem aí uma dívida de R$180, né? Que a gente sabe que o sinal negativo dá a ideia de dívida, né? Então, temos uma pequena expressão numérica. Além dos números, é importante averiguar os sinais que os acompanham. Então, a gente tem o menos 60, que é um número negativo, e o mais 3, que é um número positivo. A multiplicação de dois números positivos sempre terá resultados positivos. A multiplicação de dois números negativos resultará em um número positivo. A multiplicação de um positivo por um número negativo terá um resultado negativo. Então, passando aí essa parte, nós vamos ter a multiplicação e divisão de números inteiros, que ali só foi uma introdução para a gente ter uma noção, né, do que é um número negativo, para a gente entender que o número negativo ele pode representar uma dívida, né? E aí nós temos o seguinte: sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal positivo. Olha, a regra da divisão, a regra dos sinais, do jogo de sinais na multiplicação e na divisão é a mesma, tá? E essa regrazinha, pessoal, vocês precisam memorizar. Precisam. Porque, como eu tenho falado com vocês, a partir de agora, vocês não irão trabalhar apenas com números naturais, né? Esse conjunto dos números inteiros faz parte da maioria dos cálculos matemáticos daqui para frente. Então, sempre você vai cair em uma questão que você vai precisar saber o jogo de sinais, tá? E a gente viu que o jogo de sinais, ele varia conforme a operação.
Nós estudamos até agora na adição e na subtração. Quando os sinais são iguais, soma. Quando os sinais são diferentes, diminui. E agora, na multiplicação e divisão, é uma outra regrinha que vocês precisam memorizar. Pessoal, eu só gostaria de fazer uma correção aqui na redação dessa parte da apostila. Aqui fala o seguinte: suponha que o pagamento de um IPVA seja de 3 parcelas de 60. Então, aqui está R$120, não seria 180, tá? Para saber qual será o valor pago, podemos escrever assim. Então, 60 vezes 3 é igual a R$180. Portanto, o valor total do imposto, aqui tá, será R$360. Não é R$360, é R$180, tá? Só uma correçãozinha na redação aí, houve uma falha, mas tá tudo certo, né? Vamos prosseguir. Aí você tem aqui, ó, mais vezes mais igual a mais. Menos vezes menos igual a mais. Mais vezes mais igual a mais, menos... Desculpa, aqui é a divisão. Mais dividido por mais igual a mais, menos dividido por menos igual a mais. Então, o que está me dizendo aqui? Que na multiplicação e na divisão, quando eu multiplico os sinais iguais, a resposta será sempre positiva. Quando eu faço a multiplicação, que nós vamos ver aqui, ó, de sinais diferentes, você vai ver que a resposta sempre será negativa. Por exemplo, aqui, ó, mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Na divisão, mais dividido por menos, menos. Menos dividido por mais, menos. Então, repare, quando os sinais eles são iguais, tá vendo? A resposta é sempre o quê? Positiva. Agora, quando os sinais são diferentes, a resposta será sempre o quê? Negativa. Aí nós temos aqui os exemplos. Mais vezes mais, mais. 2 vezes 4, 8. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 10, 40. Então, reparem que os números têm sinais iguais. Então, a resposta, né, das duas multiplicações são o quê? Positivas. Agora, eu tenho divisões, ó. Menos dividido por menos, mais. Sinais iguais. 20 dividido por 2, 10. Mais dividido por mais, mais. 15 dividido por 3, 5. Então, reparem que quando eu multiplico ou divido números de sinais iguais, as respostas serão positivas. E quando é multiplicação, eu multiplico. Quando é divisão, eu vou dividir, tá bom? Desse lado rosa aqui, eu tenho os exemplos dos números com sinais diferentes. Então, primeiro eu tenho duas multiplicações, mais vezes menos, menos. 6 vezes 7, 42. Menos vezes mais, menos. 12 vezes 2, 12 vezes 2, 24. Tá vendo? Agora, eu tenho duas divisões, que eu vou fazer o jogo de sinais. Mais dividido por menos dá menos. Menos dividido por mais dá menos. Aí eu faço a divisão. 100 dividido por 2, 50. 125 dividido por 5, 25. Então, quando eu multiplico ou divido números de sinais iguais, as respostas serão sempre o quê? Positivas. Quando eu multiplico ou divido números de sinais diferentes, as respostas serão sempre o quê? Negativas. Então, a parte de matemática é só aquilo ali mesmo, bem facinho de memorizar. Eu vou estar passando uma atividade para vocês num livro didático, tá bom? Vou estar enviando nos grupos. E aí é o seguinte, a parte de jogo de sinais, vocês precisam memorizar, gente. Precisa. Quando voltarmos às aulas presenciais, eu gostaria que todos estivessem assim, dominando o jogo de sinais, porque é muito importante. Vocês estão tendo a oportunidade de estar em casa e treinar mais. Eu sei que são muitas atividades, eu sei que tá todo mundo sobrecarregado, mas dê ênfase a este assunto porque é muito importante. É o esqueleto do 7º ano na disciplina matemática, é este assunto, tá bom? Números inteiros e essas regras de jogo de sinais, tá
tá bom? Agora nós iremos partir para a geometria, que vai estar revendo, né, o que nós falamos um pouco a aula passada, que foi sobre retas paralelas e retas concorrentes. Aí ele fala, relembrando retas paralelas e concorrentes. Duas retas, P e Q, podem assumir as seguintes posições conforme mostra a figura abaixo. Então, aqui eu tenho retas concorrentes, elas se cruzam e se tocam em um ponto, tá vendo? Aqui eu falo que são concorrentes perpendiculares porque elas formam um ângulo de 90 graus, aqui que a gente já estudou, né, o ângulo reto de 90 graus. O que são retas coincidentes? São retas que é como se fosse uma sobreposta à outra, né? Todos os pontos de uma reta são comuns com a outra. Essa é a definição de retas coincidentes. E nós temos as retas paralelas distintas, que nós vimos na aula passada. Elas estão em uma mesma direção, mas não se tocam em nenhum ponto. Então, essa é a condição para eu classificar essas retas como paralelas distintas. E agora, chegando a hora da atividade, nós vamos passar aí, a atividade está bem facinho, né? Tá bem bacana de desenvolver, vocês vão estar treinando aí a multiplicação dos números inteiros e preenchendo, né, o quadrinho aí, a tabela, fazendo a multiplicação dos números que estão na vertical com os números que estão na horizontal. Então, aqui você vai continuar preenchendo os quadrinhos, você vai multiplicar o 4 vezes 1, coloca a resposta aqui, 4 vezes 2 aqui, 4 vezes 3 aqui, 4 vezes 4 aqui. Lembrando que, quando os números não têm sinais, é porque eles são positivos, então, na multiplicação, a regra de sinais, quando os números têm sinais iguais, a resposta será sempre positiva. Quando você multiplicar os números com sinais diferentes, a resposta vai ser sempre negativa. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é mais. Se não tem sinal, é porque é mais. E aqui é menos. Então, eu faço mais vezes menos, menos. 4 vezes 4, 16. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 3, 12. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 2, 8. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4, né? E todo número multiplicado por zero é sempre o quê? Zero. Então, não tem segredo. Aí, você vai continuar preenchendo aí os quadradinhos, realizando a multiplicação e treinando também o jogo de sinal. Como aqui tá falando, ó, tenho que lembrar do jogo de sinal. Então, é muito fácil mesmo. E aqui vai dar certo para vocês fazerem um bom treinamento aí, tá bom? Na segunda questão, nós temos aí a avenida da nossa cidade, recém-reformada, né? Ainda passa por algumas mudanças, a Olívia Flores. E aqui nós temos regras nítidas, né? Dos tipos de retas. Ele pergunta, nessa imagem, na Avenida Olívia Flores, predomina que tipo de reta? Então, a gente percebe que o que predomina aqui são essas retas aqui, ó. Essa avenida, né? Essa via, com essa outra. Então, se a gente for olhar aqui, essas duas, elas são o quê? Paralelas, distintas, né? Que elas não se tocam em nenhum ponto, ó. Quem pega essa via aqui vai direto. Quem pega essa outra via, vem direto, né? O retorno já é outra coisa. Agora, se eu comparar essa via com esta via, eu vou saber que elas são o quê? Paralelas. Tem a mesma, estão numa mesma direção, mas não se tocam em nenhum ponto, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. A atividade está bem fácil, né? Treinem os jogos de sinais, por favor, treinem o jogo de sinais, é necessário. Vocês precisam memorizar para a gente poder caminhar tudo certinho, tá certo? Eu deixo aqui um abraço para todos vocês. Agradeço aqueles que têm acompanhado as aulas, têm, assim, colaborado, né? Têm sido responsável com as atividades, têm participado, mandado mensagem no WhatsApp, sempre perguntando, sempre se interessando, enviando as atividades, né, assim, regularmente.
Então, eu quero parabenizar todos vocês que têm superado todos esses momentos de dificuldades, de desafios, né? E têm conseguido cumprir com o papel de cada um, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a semana que vem.